Então, para quem não conhece ainda, né, esse é o programa Na Prática, um programa que procura aproximar os formados dos que estão para se formar. Então, a gente junta aqui experiências e trajetórias de quem se formou na escola da cidade. Hoje são 18 turmas já formadas. Tá? Então, hoje a gente está contando só com mulheres. A gente está num ano só mulheres. Começou o ano assim e a gente continua tentando mais mulheres e mais mulheres. Eu vou chamar aqui, então, a Ana Neut. Eu vou falar errado, às vezes, o nome, mas, enfim. Se formou em 2011 e, em seguida, abriu seu estúdio de design, desenvolvendo peças autorais, instalações, projetos em parcerias com marcas. O trabalho da Ana dialoga com diferentes materiais e técnicas, desde o artesanal até o industrial, com uma extensa linha de luminárias para a marca Itens. Em 2019, expande o seu trabalho para a produção de mobiliário, explorando formatos e usos. Trabalha com mobiliário, iluminação e objetos em parceria com marcas como a Itens, a Dipot e a Docol. Flávia Tirabosch formou-se em 2009 e, desde o início da sua carreira, trabalha em projetos paisagísticos. Em 2017, iniciou seu escritório próprio com diversas escalas, residenciais e comerciais em todo o país. Acredita que cada obra, cliente e localização possuem características próprias, por isso valoriza a personalidade e individualidade de cada projeto. Com base nessa ideia, transita entre projetos conceituais, campestres, tropicais e, sobretudo, naturalistas. O Subestúdio foi fundado em 2009 por Isabel Nassif e Renata Pedrosa. Venham as duas. Isabel e Renata formaram-se, respectivamente, em 2008 e 2010. Com 15 anos de experiência, deixaram sua marca tanto em São Paulo, com projetos criativos para um público jovem e urbano, quanto em Serra Grande, Bahia, explorando residências e outros tipos de espaços. Reconhecidas por seu estilo industrial acolhedor, suas criações incluem bares como Mandíbula, não existe mais, né, Mandíbula? Que já não existe mais, mas era um bar muito legal. Fel, que é o bar mais lindo de São Paulo, e o antigo Downtown, que se tornaram ícones da cena paulistana. Atualmente, o foco está em projetos sustentáveis no sul da Bahia, usando técnicas como permacultura e materiais reutilizados, promovendo uma abordagem consciente na arquitetura. Então, a ideia hoje é a gente trocar com as meninas e elas contarem um pouco de como foi a trajetória profissional delas para vocês, a partir da formação aqui na escola, e quais as contribuições que a escola aportou também para essa trajetória. Vamos começar com a Ana, para a gente seguir a ordem? Eu passo para ela. Queria agradecer pelo convite. Realmente ficou... A gente, quando recebe um convite desse, a gente fica emocionado, né, de voltar tantos anos depois para falar do nosso trabalho. E, voltando aqui, eu lembro como eu conheci a Escola da Cidade em 2010, e ainda não era aprovado pelo MEC, e tinha entulho do caminho. E eu lembro que eu fiquei encantada, e minha mãe falou, mas você vai querer estudar aqui? Tipo, não é tão, né? Não, eu quero estudar e tal. E eu me formei, fui para a Suíça no meio tempo, tranquei, fiquei na dúvida e me formei aqui. Tenho o maior orgulho de ver a escola crescer e ter evoluído tanto, assim, e estar nessas salas com ar-condicionado, né? Mas, enfim, eu acho que a carreira, assim, né, o trabalho, ele também é assim, ele também começa meio num ato de fé, sei lá. Meio... Você tem que se jogar numa coisa que você não sabe exatamente, você não domina tudo, né? Então, quando eu fui para a Suíça, fiquei estudando madeira lá na Politécnica, voltei, estava em crise se eu queria arquitetura, queria escultura. Enfim, do nada, minha mãe chegou e falou, faz umas luminárias. E eu tinha essa coisa plástica, né? Queria explorar coisas tridimensionais e tal. E, assim, meio de um jeito despretensioso, eu comecei a fazer, comecei a pegar coisas prontas, desmontar, entender como elas funcionavam.
E aí eu fazia luminárias com, tipo, peças prontas. Então, fios elétricos, lâmpadas, madeira, tipo, coisas muito simples. E aí, nesse fazer, assim, foram alguns anos. No começo era com o Rafael Schweitzer, que também estudou aqui. E a gente começou um relacionamento e a gente começou esse trabalho juntos. E dessa vontade, assim, de pegar e fazer, assim, porque eu não sabia se era isso exatamente. Eu falei, bom, vamos lá, a gente tem que começar por algum lugar. Porque você faz arquitetura, mas depois fiz alguns estágios. Fiz estágio até com o Álvaro. E aí eu comecei a fazer isso. E comecei a me apaixonar por objeto, né, por esse imediatismo, assim, de você conseguir pegar uma coisa, serrar ela, fazer, construir, ver, ter essa coisa meio escultórica, mas, ao mesmo tempo, também ter o pensamento de arquitetura, de construção, que eu acho que aqui né, a gente tem esse legado modernista da verdade dos materiais e tudo. Mas eu também já sou mais alegórica também, então também foi uma crise para mim, assim. Tenho peças que são materiais tão ali, né, assim, a mais, mas de um jeito um pouco escultórico também. Então eu acho que eu transito muito entre arte, arquitetura, design. E aí eu fui me encontrar no design. Então, eu acho que nichando para luminárias, primeiro, vários anos fazendo, e aí comecei a aprender meio no YouTube, assim, ver vídeo de o que era repuxo, o que era estamparia, como fazia um vidro soprado. Enfim, eu não sabia as coisas, mas o desenho técnico eu tinha aprendido aqui, 3D eu aprendi aqui, então eu sempre fui, e cara de pau para ir nos fornecedores e perguntar e descobrir, e, enfim, se frustrar. Já tive... eu vou participar de uma exposição, tinha feito uma tigela, ia soldar 2 alumínios, eu não sabia que precisava ser a mesma espessura do alumínio. Você não podia ter um mais fino e um mais grosso, porque senão ia derreter, enfim. E aí, dias assim. Então, eu acho que eu quebrei muito a cara assim, no começo. E aí eu fui conhecendo pessoas, conhecendo empresas, me juntando, entendendo que eu não fazia nada sozinha. Então, assim, o que é legal, hoje eu trabalho sozinha. O meu estúdio sou eu. Já tive estagiário, já trabalhei com outras pessoas. Um dia posso ter um estúdio com mais pessoas, né? Mas hoje o modelo é eu trabalho sozinha, mas em parceria com outras pessoas. Então, que ficou um pouco mais fácil, né? No sentido que no começo você quebra muito a cara, porque ninguém quer produzir as suas coisas, tipo. Então, acho que tem que ter muito essa coragem de pegar e lá e fazer e acreditar, né? Agora, pensando em saindo da faculdade, assim, eu acho que tem que ter essa... A gente vai se frustrar, né? Mas, aos poucos, as coisas vão acontecendo. Então, eu lembro que demorou assim, uns 5 anos para a coisa começar a acontecer assim, para mim. Então, eu estou trabalhando há 12. Então, 5 eu fiquei na insistência ali, né? Tipo... acreditando. Então, e hoje eu vivo disso e é muito legal porque eu consigo trabalhar tanto com uma empresa de iluminação quanto com uma empresa de mobiliário que edita, sei lá, Sérgio Rodrigues, os maiores, né, os ícones aí que não estão mais entre nós, e eu entrei com o meu trabalho lá também agora começando a desenvolver coleções específicas para eles, com a curadora que é a Baba Vaccaro, que tem sido uma experiência muito legal, porque é alguém que já tem uma bagagem assim. Então, eu acho que o trabalho hoje, assim, meu trabalho, ele é solitário, mas ao mesmo tempo não é. E com a Docol eu fiz uma parceria com eles. Começou em 2023 e esse ano lançou uma linha de acessórios. Então é outra escala para a indústria. Então eu acho que é muito legal assim poder transitar nesses universos diferentes. Com as luminárias, tem a parte que é bem industrial, assim, que é tudo milimétrico e tal, mas a gente também trabalha com coisas artesanais. Então, aqui eu estou apresentando a coleção Bruta, que é em capim dourado, e tem esse frame industrial. Assim, a gente queria colocar o artesanato, mas ele é moldurado por uma coisa precisa. Então, tem essa coleção Bruta com a itens. Outra coleção que eu trouxe é a coleção solo com a Dipot, que a princípio eu fiz sozinha, foi uma
pesquisa que eu comecei sozinha, eu ia participar da SP Arte, eu falei, quero pesquisar um material. E aí eu comecei a pesquisar como poderia ser usar taipa, que é uma coisa tão pesada e estática, num móvel que você pode colocar na sua sala e você pode mudar de lugar fácil e tal. E eu fui criando esses bloquinhos de taipa, e agora a coleção tem pedra também. E a coleção Twist com a Docol, que são esses acessórios meio sala de banho, meio você poder pensar o banheiro como uma extensão, sei lá, um lugar de... Hoje em dia as pessoas gostam de ficar muito no banheiro, né? E dessa essa diversidade, enfim, então são peças assim como se fossem bolsos assim, que você pode usar dentro do chuveiro, mas você também pode usar perto do espelho para quem tem espaço grande ou pequeno, enfim. As peças que eu tenho, eu estou usando também, sei lá, no meu escritório. Então é muito legal trabalhar com uma empresa que trabalha com coisas, né, metais e cozinha e banheiro, e também poder transitar nesses universos. Então acho que é isso. Não quero me alongar muito. E vou passar a palavra para a Flávia. Boa noite. Eu sou a Flávia, sou aluna aqui da escola da primeira turma. Estava aqui no primeiro dia, quando primeira aula, fico até emocionada assim, de lembrar desses momentos. Foi um período muito rico da minha vida. Eu acho que a escola... Uma escola de arquitetura, né? A gente vê aqui 4 alunas, cada um foi para um caminho. Mas o importante assim de uma escola de arquitetura é ensinar a gente a pensar de uma forma digna a arquitetura. A arquitetura, né? Isso envolve pessoas. E eu acho que isso a escola faz muito bem. Isso acho que acho que talvez a maior qualidade assim da escola é saber ensinar cada um que está aqui a pensar a arquitetura de uma forma muito humana e digna. Queria agradecer o convite, muito legal estar aqui. Eu venho na escola de 10 em 10 anos, infelizmente. A cada 10 anos nas festas eu apareço. E fiquei feliz de estar aqui de novo, entrar, enfim, e ver o quanto ela evoluiu. E eu lembro do Rafik Farah falando que a escola era um barco, né? Que a gente ia navegando e construindo. E foi assim, a gente aqui era cada ano, ia um ano a mais, e a gente ia reformando cada andar. Começamos no primeiro andar, foi indo para o segundo, tinha lá a cobertura, que era o nosso CA. E, enfim, é muito emocionante. Tenho que dizer que eu não era a aluna exemplar da faculdade. Eu acho que tinham muitas distrações, eu sou uma pessoa muito distraída, e era tudo tão novo e tudo tão excitante, que acho que eu não fazia os melhores trabalhos, eu não era a pessoa que me destacava em uma matéria específica. Mas eu sentia assim, que eu gostava de arquitetura, mas eu não me envolvia assim, com os projetos. Eu me sentia um pouco deslocada e gostava de estar aqui, gostava do que a gente conversava, das aulas, mas eu sinto que tinha uma desconexão assim comigo quando no projetar arquitetura. E finalmente, enfim, se revelou um dia que eu reprovei num ano. E aí eu ia ficar o próximo ano seguinte com um tempo ocioso muito grande. Eu ia fazer uma matéria uma vez por semana, 4 horas de aula por dia. Eu fiquei me perguntando o que fazer com isso, né? O que fazer desse ano. E no semestre anterior, tinha feito um trabalho no Estúdio Vertical, que foi um parque, se eu não me engano, era na região da Guarapiranga. E a gente resolveu desenhar esse parque, não fazer uma construção, não fazer um edifício. A gente resolveu desenhar o parque em si,
assim, de uma forma muito tosca, hoje imagino o que era esse projeto, eu gostaria de ter esse projeto aqui comigo, porque, assim, era, né, o que as ferramentas, a técnica que eu tinha ali, aprendendo, né, de uma forma muito ainda sem base, assim. Mas foi um projeto que eu me envolvi muito e, finalmente, foi super elogiado, fiquei muito feliz. E eu me envolvi muito, eu gostei muito. Então, falei, bom, esse ano que eu estou, né, estudando, me dedicando tão pouco à faculdade, vou ficar tão pouco tempo lá, eu vou atrás, investigar mais um pouco disso, um pouco do paisagismo, né, que eu posso, de repente, ser isso, já que eu me gostei tanto. E aí eu fui atrás de fazer cursos, eu lembro que eu pesquisava muito, usava muita biblioteca, os livros que tinham aqui, muito na internet, via tudo assim de paisagismo, me consumia muito, eu estava aquele momento meio apaixonada, assim, queria saber, ver tudo. Pedi um emprego para o irmão do Gui, Pauliello, foi meu primeiro chefe. E também meu último, foi a pessoa que eu mais trabalhei assim durante a vida. Trabalhei quase 10 anos junto, a gente trabalhou muito tempo juntos. E esse ano foi isso, assim, me dedicar a investigar. E depois eu nunca mais nunca trabalhei com arquitetura e nem, né, nos estágios e nem depois de formada. Trabalhei longos períodos em poucos escritórios. Trabalhei em 2 escritórios bem pequenininhos e um escritório porte médio, grande. E eu ficava sempre me observando assim como que esses escritórios funcionavam, sabe? Tanto a forma como era a relação entre as pessoas ali no ambiente de trabalho, como era esse clima no ambiente de trabalho, como que né, eles tratavam os clientes, cuidavam dos projetos, gerenciar a grana, enfim. Porque eu tinha na minha cabeça que eu queria ter o meu próprio escritório, assim, ter esse momento. E, em 2017, tomei coragem e fui abrir o meu próprio escritório. E aí, quando eu abri, eu montei assim uma espécie de diretrizes assim na minha cabeça do que eu queria para esse escritório. Uma é que eu queria que fosse um ambiente legal, isso para mim é muito importante, assim, um ambiente de trabalho ser divertido, ser leve, ter uma troca entre, né, todo mundo ali. Porque eu sinto muito prazer em trabalhar com o que eu trabalho. Eu queria que as pessoas também... Eu sempre, quando vou entrevistar alguém, falo, você gosta mesmo de paisagismo? Você vai sentir prazer em trabalhar com isso? Porque eu acho que é importante. A segunda coisa é que, depois, né, de um tempo, no começo eu era sozinha, mas quando eu comecei a contratar pessoas, arquitetos, queria que cada arquiteto cuidasse de um projeto do começo ao fim, que eu acho que faz muito sentido assim esse envolvimento que cada um vai criando com cada projeto. E eu queria que, né, que a gente desse uma atenção para cada projeto, que cada projeto tivesse a sua personalidade. Acho que são tantos fatores, né, que tem em uma construção, em um projeto, e eu acho que a gente não ter um carimbo de você olhar e falar, isso é um projeto da Flávia, eu acho que isso, na verdade, é uma vantagem. Assim, acho que não quero ter uma marca registrada, eu quero sempre desafiar e tentar encontrar a melhor forma de expressar em cada uma dos desafios, né? E em paisagismo, assim, a gente faz isso, né, vai depender muito de qual é a arquitetura que a gente está conversando, de como que a gente quer que esse ambiente externo se conecta com o ambiente interno, vai depender dos vizinhos, o que a gente tem em volta, vai depender se a gente está num campo, está em São Paulo, está em Manaus, está em Curitiba. Então, toda essa vegetação tem que conversar com esse ambiente onde ela está.
E eu acho que eu trabalho muito para os clientes, assim, eu tenho muito apreço por eles e eu quero que eles se sintam felizes e usem cada um dos ambientes. Então, tem muito uma troca entre como que eles vão usar cada um desses espaços. Para mim, acho que um projeto bom de paisagismo, assim, eu fico feliz com os resultados quando a gente olha e fala, nossa, esse projeto não parece que teve um paisagista que fez. Parece que esse piso foi a arquitetura que escolheu, parece que essa piscina foram os arquitetos que desenharam, porque é tudo tão fluido, conversa tanto uma coisa e outra, que não parece que teve ali uma outra equipe que fez esse espaço externo. Mesma coisa para a vegetação, uma coisa, jardim mais natural possível, para que pareça que ele estava ali, sabe? É chato ficar tentando domar assim a natureza, né? Então, eu acho que eu gosto de imaginar assim, eu acho que meu trabalho é bom quando não parece que teve um projeto ali, assim, que as coisas não teve eu ali naquele lugar. E eu lembro de uma frase assim aqui da faculdade que eu aprendi que quando a gente monta direitinho o conceito do projeto, ele está bem amarrado, ele é coeso, ele faz sentido. Qualquer mudança que vai acontecer, é só você reorganizar ali que ele vai continuar fazendo sentido, ele vai ficar bom. Então, é um momento nosso assim que a gente mais se demora assim, no escritório. Às vezes, não é nem ali desenhando no papel, é o que a gente fica ruminando na cabeça, montando esse personagem, o que vai ser esse jardim. Então, para mim, é o momento mais importante. Assim. E, às vezes, inevitavelmente, a gente, como paisagista, é um dos últimos ali... A gente tudo cai, né? O paisagismo dá um jeito, deixa o paisagismo esconde. Ninguém liga para a gente. A elétrica, a hidráulica vai colocando as caixas lá no meio do jardim. Ninguém pensa assim na gente. Então, são muitas as mudanças que vão acontecendo ao longo de um projeto, mas muitas vezes a gente volta lá para as imagens do começo, para a seleção de espécies do começo, tudo para não vai ter essa revisão, mas vamos lembrar, não vamos perder o que a gente, que a gente tinha, esse conceito que a gente tinha montado. E aí acaba sendo muito fácil, assim. Então, acho que é uma frase assim da escola que me marcou bastante e eu levo ela também. Estava pensando assim que o escritório também é um projeto nosso, né? Para mim é um projeto de vida, é minha vida. Eu trabalho 8, 10 horas por dia e penso, né, no trabalho, sei lá quantas horas no meu dia, quase o dia inteiro. Então, é um projeto. Então, ter essas diretrizes que eu falei lá no começo do meu escritório também é muito importante para mim, assim, para eu ir... Às vezes, o escritório tem muito trabalho, muito sobrecarregado, e a gente fica pensando, será que a gente contrata mais gente? Será que não? Mas faz muito sentido para mim pegar meus projetos e a gente continuar nesse... O escritório pequeno faz muito sentido para mim, porque com essa quantidade de gente, com essa quantidade de pessoas ali me ajudando, né? Aí assim a gente consegue dar a devida atenção em cada um deles. Então, essa história do conceito também se aplica ali no meu projeto de escritório. Assim, sempre volto para esse... O que eu pensei, o que eu quero para esse meu escritório? É aquilo. Continua sendo isso? Tá, continua sendo isso. Aí a gente vai. Essa semana mesmo a gente teve conversa disso ali no escritório. Não, vai ser assim. A gente vai dar conta e vai dar uma segurada. E a gente quer continuar pequena, a gente quer continuar isso, enfim. O que mais? Enfim, eu acho que... eu esqueci de falar no começo, que por mais triste que tenha sido a minha reprovação,
Eu acho que eu não sei se eu não tivesse reprovado aquele ano, eu não sei aonde que eu estaria hoje. Se eu estaria trabalhando com arquitetura, se também não tivesse tido aquele estúdio vertical. Fico pensando onde que eu estaria trabalhando, que teria virado na minha carreira, enfim. Então, foi muito bom ter reprovado, ter tido esse tempo para pensar. Acho que é isso. Oi, boa noite. Bom, eu e a Bel, a gente se conheceu aqui na Escola da Cidade. Eu entrei no primeiro ano. Eu já tinha me formado em Arte e Tecnologia pela PUC, então foi minha segunda faculdade. E logo que eu entrei, eu conheci a Bel com as outras amigas que eu já tinha cruzado na vida. Ela era um ano acima do meu. E aí eu lembro que o Rafik Farah, na época, dava palestra, né, na quarta-feira, era ele que cuidava. E ele inventou um trabalho, assim, de uma semana para outra, que você tinha que se juntar com alguém da faculdade inteira, podia ser qualquer pessoa, e fazer um trabalho em uma semana. Eu nem lembro se tinha um tema ou não, só sei que eu e a Bel, a gente resolveu se juntar. A gente estava se conhecendo, e a gente fez um relógio solar na Praça do Pôr do Sol. E aí a gente foi o único grupo da escola inteira que entregou o trabalho. Ninguém fez, só a gente. A gente fez uma maquete. Aí a gente começou a trabalhar já no primeiro ano juntas, né? Fazendo projetos aqui para a escola. E o nosso escritório surgiu de uma maneira quase orgânica, exatamente. A gente já era amiga, a gente já trocava muito, a gente já tinha feito estúdios verticais juntas, mesmo não estando no mesmo ano. E aí teve um momento que chamaram para fazer um projeto, eu lembro da gente conversando, a gente falou, vamos fazer. Se der errado, deu errado. A gente estava na faculdade ainda, né? Tudo bem, vamos testar. E a gente chamou a Júlia Mazagão também. Era eu, a Bel e a Ju. Nossa sócia no começo. Que era da sua classe, né? Que era da minha classe. E aí a gente fez a Galeria Baró em 2009. Foi o nosso primeiro projeto, né? Que foi incrível ver. E que depois que é o projeto que está lá. Virou a Galeria Mendes que virou a Mendes Wood. Que a Flá fez o paisagismo. Isso foi 2009. Eu tinha acabado de me formar e a Rê estava na faculdade ainda. E aí disso outros projetos foram surgindo e o escritório aconteceu e a Rê nem estava formada ainda. Eu me formei, a gente com o escritório já, fazendo projeto e fazendo o meu TFG junto. Foi meio correria, assim, foi muito legal. E, assim, a gente foi mais cara de pau, eu digo nesse sentido, porque a gente realmente era muito nova. Muito. E a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. A gente não tinha a menor ideia de nada, assim, de como cobrar, de como se organizar. De lidar com obra, com Nossa pedreiro, Senhora. empreiteiro, cliente. Foi bem, a gente aprendeu na raça. Na A gente fala isso, que a escola ensinou a gente muito bem a projetar, desenhar, mas o dia a dia de escritório a gente não fazia a menor ideia. E isso foi assim muito legal, que a gente encarou assim, né? Eu acho que a gente também ia conversando muito, a gente teve muito amparo de pessoas próximas. Meu pai é arquiteto, mais velho, e nunca quis que eu trabalhasse com ele. Ele sempre deu essa liberdade da gente fazer o que queria. Mas a gente sempre trocou muito com meu pai e outras pessoas próximas. Então, a gente sempre teve uma rede muito legal. E eu acho que muito surgiu porque eu e a Bel, a gente teve uma vida social muito agitada, né? A gente sempre circulou muito em São Paulo, a gente saía muito, a gente gostava. E as pessoas começaram a chamar a gente para fazer casa, bar, restaurante. Estou abrindo um restaurante. Sempre naquela coisa, putz, não tem muita grana, será que vocês não querem fazer o projeto? A gente, vamos. E aí a gente foi de projetinho em projetinho, construindo a nossa cara, né, do Sub. E não sei, conta um pouquinho. E sempre foi tudo muito orgânico desde o começo, acho que continua sendo até hoje, né? Com certeza. Mas, enfim, acho que a gente caiu num nicho, no começo, muito de gente jovem, com pouca grana. A gente fazia projeto low budget mesmo, assim, e fazia acontecer. E aí, enfim, muito diferente da Flá. Pensei a mesma coisa. Pensou
conceito. A gente não teve nada disso, a gente foi tinha fazendo. Tinha tudo na cabeça antes de abrir um escritório, tudo foi só acontecendo, né? E aí, mais recentemente, a Rê foi morar na Bahia, eu continuo aqui, a gente tem projeto lá, tem projeto aqui, mas a gente abriu essa frente lá que é muito nova e que também deu um gás, porque a gente estava há 12 anos reformando apartamento e fazendo bar e fazendo restaurante. Então, acho que isso também deu uma renovada nas nossas energias. Deu um respiro. E eu acho que também tem uma parte importante que é falar que a gente passou muito perrengue também, assim, né, sendo um escritório novo, de obra, óbvio, né? Mas até assim de lidar com o cliente, de como entender essa relação, qual é o limite da relação do arquiteto com o cliente. Eu acho que, eu não sei para os outros escritórios, mas isso para a gente até hoje é uma linha muito tênue. Assim, até onde vai, ou como você para, como que você daqui começa a cobrar, como que daqui você fala não. Então, assim, são jogos de cintura que eu acho que a gente não tem como aprender em outro lugar, a não ser pondo a cara a tapa mesmo. E essa parte é um eterno aprendizado. Eu acho que a gente, até hoje, está aprendendo. A gente melhorou. E a gente adora conversar sobre esse assunto com as outras amigas que têm escritório, para ver como que você faz. Nossa, mas como é que você cobra quando acontece isso? E o que você considera uma mudança significativa de projeto, né? Porque está lá no contrato. Qualquer mudança significativa no projeto, o que é o significativo? É sempre muito complexo, né? Muito sutil. Então, tem essa parte prática de escritório que eu acho que é um aprendizado e tanto, e eu acho isso muito incrível da Faculdade de Arquitetura, porque eu lembro de uma aula no primeiro ano também do Caruana, e o Caruana falando que o arquiteto ele tem que ser um generalista, ele jamais vai ser um especialista, porque especialista você vai em uma coisa estudar aquilo, você vai estudar canal no dente, sei lá, e que o arquiteto não, que o arquiteto você vai ter que saber um pouco de tudo. Você tem que saber um pouco do trabalho do engenheiro, você tem que saber um pouco do trabalho do eletricista, tem que saber um pouco do decorador, você tem que conseguir juntar todo mundo e lidar com muita gente, tudo isso com um cliente no meio, que é mais difícil. E isso é muito interessante, porque minha conclusão hoje em dia é que a gente trabalha com pessoas. Acho que a arquitetura é sobre pessoas, é sobre construção, mas é principalmente sobre pessoas. A gente está o tempo inteiro lidando com pessoas, construindo para pessoas, e eu acho que falta uma matéria de psicologia na faculdade. Lidando com sonhos, né? Lidando com o sonho da vida inteira de alguém. Um semestrinho de psicologia, semestre de psicologia, né? Na faculdade de arquitetura cairia bem. A gente sempre fala isso, né? Mas é que é realmente muito, muito legal. Assim, eu acho que é uma faculdade. Eu falo para qualquer um. Eu acho que todo mundo podia fazer arquitetura. Acho que é um curso que te forma para a vida. Assim, não importa o que você vai fazer. Você vai ser estilista, pode fazer arquitetura. Tenho certeza que vai dar certo. Tem muita coisa que você pode fazer fazendo arquitetura. Eu acho que é uma faculdade muito completa. Eu acho que ela te abre para muita coisa. E a gente é isso, né? Hoje eu moro na Bahia, eu trabalho com arquitetura, graças a Deus, consigo exercer o meu ofício lá, mas eu tenho uma fazenda de cacau, estou fazendo agrofloresta, estou trabalhando com permacultura, estou plantando, não sou paisagista, mas quero chegar lá um dia, né, estudando outras coisas. E hoje eu vejo como a arquitetura tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, não está separado. Eu estou agora projetando numa escala de fazenda. Então, você também está projetando, quando está decidindo um plantio, como que vai ser o desenho daquele plantio, o que você vai plantar com o quê, onde é a linha, onde que não é. Você também está projetando, espera aí, aqui eu vou pôr um freio d'água, como que eu vou fazer esse freio d'água? O arquiteto ele vai muito além do só fazer as reformas de apartamento. Então, o Sub é um escritório que fez muita, ainda faz, e a gente adora, está tudo certo com a reforma de apartamento, a gente gosta, mas que também é muito legal quando você consegue mudar para outras coisas, você consegue expandir. Então, hoje a gente vê isso. Nossa, como é legal também trabalhar com a natureza, também entender outros processos, também estar em outro lugar, que a dinâmica é completamente diferente, que material chegar é um parto. Então, eu adoraria ter
uma janela de vidro de 3x3. Tá bom, como você vai fazer chegar até aqui? Porque eu quero ver, né? Pode até chegar o caminhão, mas vai chegar inteiro o vidro, né? Não sei. Então, assim, é tudo muito desafiador. E aí também tem um pouco dessa realidade de Brasil, né? De entender o que é construção civil em outros lugares, né? Onde é tudo muito difícil. E eu acho isso o papel do arquiteto muito mágico. Assim, eu amo ter estudado arquitetura, acho que não sei nem se é ser arquiteto, eu amo ter estudado arquitetura, estudar arquitetura, eu acho incrível, eu acho muito legal que vocês estão aqui, é isso. A gente fica muito emocionado mesmo, né? Porque foram tantos anos aprendendo tanta coisa, o tempo inteiro, é tanta gente incrível aqui que você tem contato ao longo desses anos, que o Sub é só mais um filhotinho, eu imagino para vocês, ficar vendo, né, todos esses ex-alunos. Deve ser muito legal. E eu acho que é isso, né, Bel? Quer falar dos projetos que estão aí embaixo? Fala, começa. A gente pensou muito e mudou no meio do caminho também os projetos que a gente trouxe hoje. O Sub fez 15 anos esse ano. E aí... Festa de 15 anos. Festa de 15 anos, debutantes. E a gente mudou no meio do caminho, mas a gente resolveu trazer um pouquinho de cada coisa e fazendo uma linha do tempo, assim. Então, a gente trouxe uma reforma no Eiffel, que é o prédio do Niemeyer aqui na República, que eu frequentei muito durante a faculdade, também tinha uma República lá. O apartamento que depois a recomprou e a gente reformou, mas a gente trouxe um outro apartamento nesse mesmo prédio. O Fel, que é o nosso bar preferido, nosso xodozinho que fica ali no Copan também. Que é um mini bar também. Que dá para ir visitar, ver ao vivo. Tomar um drink. E uma casa que a gente fez recentemente na Bahia, que está maravilhosa, que a gente está muito feliz, que a gente fotografou semana passada correndo para apresentar. Trazer. E que já é uma casa que a gente já foi mais para essa linha. A gente usou toda a estrutura em aroeira. Então, a gente teve que fazer uma estrutura de concreto engastada nos pilares de aroeira. E para achar alguém lá em Serra Grande que fizesse isso, que topasse, sem engenheiro, sem calculista, é tudo muito difícil. E deu certo, está lá, está linda. E a gente conseguiu fazer reaproveitamento de água de chuva, mesmo porque lá não tem água, então você não tem muita outra opção, né? Ou você faz um poço, que a gente também tem o poço, que também não dá uma água limpa, então a melhor opção é a captação de água de chuva. E você também tem... A gente também colocou placa solar para energia casada com aquecimento de água solar. Então, ela é uma casa que ela tem um funcionamento sustentável, digamos, mesmo tendo as lajes de concreto. A gente tentou usar toda a madeira da casa, é madeira de reaproveitamento, é madeira de demolição. Então, a gente foi atrás de madeiras e a cliente aceitou isso. Então, não tem a mesma madeira para tudo, porque não é sempre que você consegue a mesma madeira para fazer uma casa inteira, quando você trabalha desse jeito, mas estava dentro do conceito que a gente queria, de tentar reutilizar. Então, o conceito... Que ela queria muito. A cliente também tinha essa preocupação e foi muito legal. Então, é isso. A gente trouxe um projeto que é bem urbano, né, que é o Eiffel e o Fel. O Eiffel é um apartamento que a gente faz muito residencial, então a gente achou que tinha que ter um apartamento residencial. E o Fel, porque a gente fez muito bar, que a gente ama todos. O Fel é o menor projeto que a gente já fez, mas acho que a gente fez mais detalhe também, então... Que tem essa coisa do Fel de projetar. A gente teve uma parceria para as luminárias também com a Nina, que era ex-aluna aqui. A Nina também. E a gente foi um projeto que pensamos em tudo, assim, de como a gente queria as luminárias, de discutir iluminação, de discutir material, pedra, detalhezinho dourado em volta da porta, como que faz, como que banha. Então, foi um projeto que, por mais que fosse pequenininho, teve muito carinho para fazer, né? Então, é muito gostoso, assim, também, pegar um projeto pequeno que você consegue detalhar tudo e o cliente topa também, né? Fazer os mínimos detalhes. E aí, o outro, a gente já foi para essa Casa da Bahia. Então, foi essa meio a nossa seleção de projetos para tentar mostrar aqui na exposição. Acho que é isso, né? Só queria falar uma palavrinha, na verdade, de agradecimento, de orgulho imenso de vê-las brilhando, trabalhando.
procurando seus caminhos e encontrando, e às vezes desencontrando e entrando no eixo de novo. E vocês foram muito generosas nas suas falas, muito generosas. Acho que isso é uma característica feminina. Desculpa. Acho que foi muito bonito isso. Vocês falaram desses momentos na escola, que a gente fica aqui pensando o que elas vão falar. E é muito bonito também entender que, muitas vezes, professores tendem a encaixotar os alunos e as alunas, tendem a ter expectativas e criar padrões. E eu acho que isso cada vez mais está caindo. Isso não é assim, porque não existe um tipo ou alguém que você está cumprindo aquilo. Os caminhos são muito variados e muito difíceis de trilhar. Então, são muito bonitas as falas, essa honestidade que vocês colocam, porque eu acho que é importante para todos aqui, porque eles ainda estão trilhando esse momento e ele não é simples. Então, ajuda muito esse desprendimento, contar mesmo, e a gente desmistificar um monte de fantasmas, né, de coisas. Então, acho que foi muito bacana e dá muito orgulho mesmo, só isso que eu posso dizer. Nós todos, né, nós. Muito obrigada. Vamos para a exposição.